Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, meus amigos, é dia 10 de julho de 2023. Eu sou a Tânia e é com muita alegria que nós estamos aqui para podermos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E como é costume, vou fazer a nossa leitura inicial daquele nosso grande pequeno livro, né? Nós estamos com o livrinho Caminho, Verdade e Vida, né? Um livro pequenininho, mas é um conteúdo, nem se fala, né? E hoje nós vamos ver a lição 14ª, em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes são confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prossegue na edificação definitiva com vistas à eternidade. O que, no entanto, permanece desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes, porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Fazei-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, né, meus amigos, tenhamos confiança. Confiança em Deus, confiança em nós para prosseguirmos na caminhada. E agora eu vou convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer a nossa oração inicial. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Alegria, né? Como? E muita alegria. Muita alegria. Participar da ceia do Senhor, né? O alimento espiritual, que é o Evangelho de Jesus, né? É o nosso alimento espiritual. Então, convido a vocês, queridos irmãos, a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai. O dia vai terminando e nosso coração agradecido por tudo que vivemos hoje, pela bênção da família, pela bênção do lar, pelo pão à mesa, pela roupa que nos vestes, pela água, pelo ar, pelos frutos saborosos, pelos irmãos do caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, e ainda encerramos o dia com o seu santo evangelho, a sua palavra,
e para nós é alimento. Obrigada estarmos aqui junto com os irmãos queridos, benfeitores amigos da casa do José Marques Garcia, a penetrar nessa hora, momento, com a sua equipe, adentrando nossos lares, fazendo a limpeza espiritual, recambiando os irmãozinhos necessitados e abençoando a cada um de nós, colocando na nossa água fluidificada o remédio para o corpo, para o espírito, para a mente. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Nós te louvamos sempre. Pai nosso que estais no céu, bendita seja, Senhor, em toda parte. Dai-nos o pão material, pão espiritual. E perdoa as nossas dívidas, na medida que tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe entregue à nossa interioridade. Livra-nos, ó Pai, do mal que reside em nós, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima, e sua pleide de irmãos na face da terra, por intercessão do Mestre Jesus, aliviando todas as dores, levantando os corações na esperança, na perseverança do bem, aqueles mais tristes, mais abandonados, aqueles excluídos, os solitários, os perdidos, que sejam abraçados pela Mãe Maria Santíssima, em nome de Jesus. Que assim seja para todos nós. Muito obrigada, Iraídes. Gratidão, minha amiga. E antes de chamar o nosso amigo que irá fazer a exposição, vou convidar a Odília, nossa amiga, para fazer a leitura de uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Está dando para você ver direitinho? Tá. Vamos lá. Esquecimento do passado. É o capítulo 11, né? Não. É o item 11. Ah, o item 11, desculpa. Item 11, esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar em véu sobre o passado, é que há nisso vantagem com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Muito bem, muito obrigada, Odília. E agora eu vou convidar o nosso amigo, né? Eu estava nos bastidores, nós estávamos conversando. O nosso evangelho está ficando muito assim, né? É de São Paulo, semana passada, agora nós estamos indo ali para a região centro-oeste. Eu vou convidar o Edson, com esse nome bem complicado, Júnior, o Edson Júnior, viu, meus amigos? Vou convidar o Edson para adentrar a nossa sala e fazer a exposição de um assunto assim que é intrigante, né? Esquecimento do passado. Seria tão bom se a gente lembrasse, né, meus amigos? Seja bem-vindo, Edson. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o convite, né, e a oportunidade de estudar mais um pouquinho aí a doutrina espírita para poder compartilhar aí alguma coisa a mais com vocês. E espero, né, no decorrer desse estudo, né, que a gente possa sair daqui aprendendo um pouquinho mais a respeito do tema, né, que é
do esquecimento do passado, né, do porquê que a gente acaba esquecendo o passado quando se nasce, tá? Eu vou Edson, começar. nós que agradecemos, viu, meu amigo? Você aí de tão longe, com seus afazeres, aceitou o nosso convite. A gratidão é nossa. Obrigado. Então, vamos começar a falar sobre o esquecimento, né, do passado, né? É como, né, a figura representa, apagando um pedacinho aí das memórias que estão dentro da gente, né? E... Opa! Agora eu vou passar para vocês um vídeo rápido que a gente pegou na internet, muito interessante. Vamos ver se eu consigo compartilhar ele com o som. Não, e a Paty e o Vitor, eles se adoram. Eu não entendo o que eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança da Paty, sabe? Verdade. O Vitor gosta dela, ele é apaixonado por ela, tá na cara. Não consigo entender esses dois. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente se fala. Mari, eu tô gostando tanto de você, sabia? Também, Rafa. Tem o quê? Uns 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Engraçado que eu tenho essa mesma sensação. Eu te amo. Eu também. Ei! O que foi? É você? Claro que sou eu, né, Mari? Peraí. Não vai dar. Não vai dar o quê, Mari? Você não quer me beijar, é isso? Não, eu não quero te beijar, eu não quero te abraçar, eu não quero nada com você. Mas por quê, Mari? Eu não tô te entendendo. Ah, não tá me entendendo, Rafael. Ou eu devo dizer, feitor Júlio Bento. Hã? Que lá em 1700, naquelas fazendas de café, enquanto eu trabalhava feito uma escrava, você era o feitor Júlio Bento que adorava dar chibatada nas minhas costas, eu lembro muito bem. Você tá ficando maluca, Mari? Nhonhô não vai bater mais em mim, não. Já saiu a nossa lei. Lei Maria da Penha? A Lei Áurea. Calma, Mari. Calma. Deixa eu falar com você. Olha só. Se eu fiz mesmo tudo isso com você, me perdoa, Mari. Eu não me lembro, tá bom? Talvez a gente venha se encontrar nessa vida justamente para que eu possa me redimir com você. A vida é assim, Mari. Ela nos dá oportunidade para que você possa corrigir teus erros do passado. Deve ser por isso que a gente não se lembra. Olha só, olha pra mim, Mari. Olha pra mim. Eu quero fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Deixa eu tentar, Mari. Me dá essa chance. Não. Deixa, Mari. Não quero. Partiu o quilombo! Ei. O que foi? Tá precisando de ajuda? Ei, é você sim. Eu o quê? A gente tem que se casar. Não, mas eu já sou casado. Casar. A gente era tão feliz lá na Itália com os nossos 4 bambinos, você não lembra? Não, eu não te conheço, eu não sei, você... Mas por que, Didio? Que isso? Por quê? Por que com essa maledeta, Didio? Não. Nossos 4 bambinos, Didio! Não, você é maluca, eu não te Didio, conheço. se inscreve no canal, Didio! Nós precisamos de seguidores, Didio! Não, você é Didio. maluca, me deixa em paz, que Didio, isso, eu nem te volta aqui, conheço, Didio. mano. Que Se isso, inscreve no hein? canal, Didio! A gente precisa compartilhar, Didio! Esse daí é o problema quando a gente lembra do passado, né? Começa desse jeito as coisas, a confusão está lançada, né? Aí, dando continuidade aí no nosso estudo, né? Eu vou falar bastante frases, algumas coisas que a gente coloca junto com as lições do Evangelho, tá? É mais assim um momento de reflexão, né? Aqui. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sobra de onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Né? Jesus está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, onde há uma referência da reencarnação e do esquecimento na própria Bíblia, né? Muito antes do advento do Espiritismo, né? A respeito do Evangelho, a gente vai ler rapidamente, assim, o capítulo 5, né, o item 11,
é uma forma, de repente, a gente conseguir encontrar em alguma frase, em algum termo, algum aprendizado, algum momento de reflexão. E a gente, separando, que geralmente eles fazem um parágrafo bem compacto, né? A gente consegue visualizar muita coisa interessante a respeito, e eu vou falar rapidamente a respeito do capítulo 11, tá? Essa primeira parte a gente já teve a oportunidade, né? Que nessa a gente, se a gente soubesse, né, a respeito do passado nosso, né? Essas lembranças trairiam gravíssimos inconvenientes, né? Poderia nos humilhar, né, singularmente, né, pelo erro que a gente cometeu e de repente você ser apontado, né? Ou exaltar nosso orgulho, né, com questão de superioridade, e às vezes isso daí pode entravar nosso livre-arbítrio, porque daí a gente não ia ser nós mesmos, né? A gente ia, baseado nos erros e acertos do passado, a gente ia se comportar nessa vida de outra forma, que não é a forma mais adequada e nem é a realidade, porque quando nós vivemos numa encarnação passada, o mundo era outro, as nossas obrigações sociais, as nossas formas de viver, de se alimentar e até a nossa ligação com a matéria era muito mais forte do que hoje, né? E quando a gente tem essas lembranças, isso aí pode ocasionar perturbações das relações sociais que a gente viu no vídeo, né? Com os conflitos, as coisas, de repente, de pessoas que nem vão entender o que está acontecendo, né? Quando a pessoa não tem a mesma oportunidade de lembrar e a outra tem, né? E, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles haja feito. Por isso que a lembrança pode causar aqueles conflitos todos, né? Se reconhecesse nelas as que quem odiaria, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nós melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, são duas coisas muito importantes que nós temos. Uma é a gente, quando a gente erra, a gente ter consciência disso, isso acompanhar a gente e a gente ser induzido a consertar os erros quando a gente teve algum momento, né, que a gente prejudicou a nós mesmos ou alguém, né, e ao mesmo tempo a consciência é um momento de reflexão para aprendizado nas circunstâncias tanto boas que acontecem na nossa vida, que se é bom a gente deve continuar, e se é ruim a gente deve entender por que a gente deve ter uma outra tendência, né? Tendências instintivas, que são coisas muito ligadas ao nosso corpo primitivo, que nós temos ainda hoje, onde a matéria tem uma influência muito grande, toma algumas decisões ou faz algumas coisas que estão bem contra aquilo que a gente pensa, o que a gente já sabe, mas a gente não tem controle disso em função da matéria sobre nossas vontades até. E isso é importante porque, no fundo, priva-nos do que seria prejudicial, né? Quando nós fazemos bom uso, tanto da consciência e como controle das tendências instintivas, né? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce, qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa o que foi antes. Se vê punido, é porque praticou o mal, né? Muitas vezes a gente, quando está num momento assim meio de perturbação, acontece coisas
as situações que você se sente prejudicado, né? E de repente você começa a pensar, nossa, eu não merecia isso daí, nossa, isso daí não era para mim, eu não sei o que eu fiz para merecer tanta coisa ruim, tanta maldade, problemas que eu estou passando, né? Mas, com certeza, pesquisando isso, a gente não está sendo punido, a gente está passando por provas e expiações e coisas relacionadas que nós mesmos praticamos em algum momento em nossa vida passada, né? E como ele diz aqui, né, em cada existência tem um novo ponto de partida, ou seja, nós não estamos dando continuidade numa vida anterior, onde nós acertamos, erramos, aprendemos. É tudo novo, é uma oportunidade nova. E o fato da gente não lembrar do passado, fica tudo mais novo ainda, porque é um momento de descoberta, desde quando a gente é criança até hoje, até o final da nossa vida, nós estamos sempre descobrindo alguma coisa nova, a gente está se renovando, a gente está se mudando de atitude, mudando de pensamento, né, e evoluindo, que esse é o objetivo da gente estar aqui. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará, né? Então, essa que é a forma melhor da gente encarar o que a gente está vivendo hoje na Terra, né? Concentrando a nossa atenção naquilo que a gente sabe em função das nossas análises, das nossas reflexões e da nossa consciência, né? O que deve ser corrigido. E a partir do momento que a gente consiga corrigir ou corrigir parte dele, né? A gente vai estar evoluindo. E a partir do momento que a gente superar aquele defeito, aquela pendência, aquela fraqueza, a gente não vai precisar mais se preocupar com aquele detalhe que a gente tem no nosso espírito, né, nossa alma. Isso daí vai trazer muita satisfação e felicidade quando a gente conseguir entender. Nossa, isso daí a vida inteira me acompanhou, eu não conseguia e eu consegui vencer isso e estou feliz com isso daí. E uma coisa importante, sempre quando a gente consegue qualquer conquista, por menor que seja, a gente sempre está comemorando, para a gente não esfriar com as relações que a gente tem com nós mesmos. A comemoração é uma das coisas mais importantes que a gente tem que prezar nessa vida, porque às vezes é um detalhe pequenininho, a gente pode ter certeza que às vezes foi um esforço imenso da nossa parte. Então, aquele detalhe pequeno tem que ser comemorado, mesmo que seja grande ou pequeno, tem que ser comemorado. Tá? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, né? Isso aqui é interessante, né? Porque a partir do momento que nós voltarmos para o mundo espiritual, né, a gente vai ter a oportunidade de lembrar das outras existências, né, se for interessante, se for necessário, se for importante, né, para a nossa vida futura, né, que a gente vai programar depois, né? Volvendo à vida espiritual, readquirir o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, com a experiência, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores,
sabe que sofre e que sofre com justiça. A lembrança única se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o souber aproveitar. Então, aqui ele fala que quando nós estamos do outro lado, nós vamos lembrar da vida corpórea, mas nem sempre acontece isso daí, nem sempre se dá essa oportunidade, porque quando você participa de reuniões mediúnicas, às vezes é forçoso que a gente induza o espírito a viver a última encarnação dele, antes da penúltima, vamos falar assim, né, que na última às vezes ele está obsediando uma pessoa que prejudicou ele, vamos falar, né, que ele se sentiu prejudicado pelaquela pessoa, que teve um momento ruim com aquela pessoa e ele quer, em função de vingança, quer perturbar ela, quer destruir a vida dela nessa vida. E, de repente, você faz uma regressão de memória daquele espírito, porque ele não se lembra, e ele acaba lembrando das coisas que ele fez, e muitas vezes ele toma consciência que realmente o que ele fez para aquela pessoa é muito mais do que ele sofreu na vida anterior, e ele consegue se abrir para uma reconciliação, por um momento assim de voltar atrás em tudo que ele estava fazendo para prejudicar aquela pessoa, né? Isso é muito bacana quando a gente vê que tem resultado positivo, e ficamos tristes, né, quando a gente acompanha um momento desse e os sentimentos ruins do espírito, por mais que ele tenha visto aquilo que ele fez, ele ainda quer terminar com uma vingança, quer prejudicar aquela pessoa e não consegue se desligar, e muitas vezes ele é afastado de outra forma, né, pelos espíritos que são responsáveis por isso, para que as pessoas acabam tendo um momento de reflexão e para a outra pessoa continuar a sua vida, aquela que está sendo obsediada e já foi o momento necessário que aquela relação tinha que acabar uma hora, né? E então, as boas resoluções que tomou, né, são a voz da consciência, advertindo que é o bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, né? Isso a gente já havia falado, né? E voltando à vida espiritual, o espírito tem as lembranças do passado. Parece que aqui eu dei uma repetida aqui nas questões aqui, mas vamos para frente. Tá. E aqui é uma frase aqui, uma passagem, né? Enquanto encarnado, João Batista desconhecia que ele próprio era a reencarnação de Elias. Quando lhe perguntaram, quem és? És Elias? Ele respondeu, né? João Batista respondeu, não. Vemos assim que até mesmo os grandes missionários, o passado não é revelado. Seu esquecimento é algo mais abrangente do que podemos imaginar e transcende o plano material. Os benfeitores da humanidade disseram a Allan Kardec que, muitas vezes, um espírito recém-desencarnado não se lembra de nomes de pessoas que lhe eram caras, nem uma porção de coisas importantes, e que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria, ou que concorrem para a sua melhoria. Isso aqui é uma coisa até bem interessante, para quando a gente tem aquelas decaídas na vaidade, né? E até algumas vezes a gente acha até engraçado, né? Das pessoas em algumas situações, né? Que são questionadas por, né? Quem é você? Você não me conhece?
você não sabe quem eu sou, né? Então, de repente, a partir do momento que a gente está evoluindo, a gente nem o nome que a gente, né, das pessoas que estavam perto da gente, a gente não vai conseguir lembrar, a gente vai lembrar apenas os fatos que realmente ajudaram a gente a seguir nosso caminho, né? Podemos até lembrar das pessoas, mas os detalhes acabam se perdendo numa quantidade infinita de encarnação que a gente vai tendo, né? Em em vários momentos de nossa existência e de nossa evolução, né? Quando eu estava preparando esse material aqui, né, nós focamos principalmente no, no Evangelho, né, que era o nosso guia, né, e é claro que a gente foi complementando com muitas outras obras, né. O Livro dos Espíritos, que eu tinha colocado aqui em seguida, né, são basicamente a mesma informação que a gente tem dentro do Evangelho a respeito desse tema, né, do esquecimento das vidas passadas. É interessante que todos nós, em um momento, dê uma lida para reforçar, para entender os conceitos, ou às vezes até descobrir algum detalhezinho a mais. Mas, realmente, são as perguntas da 392 a 399, e tem alguns comentários do Kardec no meio dessas perguntas, né, que vão realmente enriquecendo aí as instruções dos espíritos, tá? Mas basicamente é a mesma coisa, né? E falando assim, né, em termos morais, né, a respeito disso, a gente entendeu que é importante a gente não lembrar do passado nessa vida, para que a gente consiga se reparar a alguns erros entre as pessoas, perdoar ou ser perdoado, né, conseguir com essa oportunidade que Deus dá a nós de esquecer o passado, a gente conseguir ter uma existência mais rica, né, em termos assim de subir mais do que um degrau, vamos falar dessa forma, né? E o mecanismo do esquecimento do passado, né? Algumas pessoas falam assim, mas como que eu estou lá, eu escolho o que vai acontecer na minha vida, eu falo que essa é a melhor coisa para mim evoluir, e depois, a hora que eu vou nascer, eu esqueço tudo. Eu não lembro de nada que eu me comprometi, né? Como que eu vou cumprir o que se eu não lembro o que eu me comprometi, né? Então, esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia no plano espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases: o preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo, que acaba de formar-se, a junção, molécula por molécula, do perispírito com o novo corpo, tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que, pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Então, olha que bacana, né? Você vê de repente você está lá conversando, né? Você está vendo quem vão ser seus pais e tal, mas no momento você tem que ter um espírito consciente com uma quantidade, né, de milhares de reencarnação já na Terra. Seu perispírito vai ser reduzido e vai se incorporar a um ovo que vai ser fecundado. Olha só que coisa interessante quando a gente fala que o espírito é um princípio inteligente, né? E que o perispírito é o envoltório dele. Olha só que bacana que é essa parte aí da transformação em um espírito que está do outro lado, consciente, vivendo, e de repente vai ser colocado, né, em contato, né, ligado a um óvulo que vai ser fecundado, e dali vai gerar
um corpo novo, né, onde você vai, vamos falar assim, dirigir esse corpo, né, com o seu espírito, né, e fazendo com que ele viva e sobreviva e que tenha experiências aqui na Terra, né? E nessa parte você vai estar inconsciente por ocasião do nascimento. Dessa diminuição da amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital, resulta o esquecimento do passado. Isto é, não mais lembrar-se de sua vida no plano espiritual e das vidas passadas das quais tinha conhecimento antes do reencarne. Né? Isso aí foi tirado do Missionários da Luz, do André Luiz. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa um renascimento real para o espírito, como se fora um ser novo a abrir-se a novos aprendizados, a mudanças de hábitos negativos para outros mais saudáveis. Daí a importância dos primeiros 7 anos, tempo para a consolidação do processo na educação. A lei da reencarnação é uma prova da importância do meio ambiente para a evolução do espírito. Então, bem interessante esse ensinamento, né? Essa parte aí a respeito aí dos processos, né? E da relação do corpo e da parte fluídica, né? De como que são todos esses movimentos aí até o nascimento, né? E o crescimento, né? E a adaptação do espírito ao novo corpo, até que ele tenha totalmente integrado e possa ser realmente produzido então, na vida corpórea, né? E aqui aí, tem uma outra parte, né, do Emmanuel, né, através desse livro, Religião dos Espíritos, do Francisco Cândido Xavier, né, que foi psicografado. A prostração psíquica nos primeiros 7 anos da tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre, né? Ou seja, o espírito, né, realmente volta na Terra e se sente, né, como o espírito, né, e um corpo unidos através do perispírito. E como todo esse tempo em que é ocupado em promover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria. É compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, né? Ou seja, saindo da parte da infância, da adaptação, né? Ele fala em estar sobrenadando na adolescência, ou seja, está meio fora do mundo real, né? Que é mais ou menos, acho que todo mundo foi adolescente, nós fomos adolescentes, a gente sabe como que é, que a gente realmente faz umas viagens mentais, né? E nessa fase aí a gente tem várias atitudes diferentes de quando a gente se torna adulto, né? E é realmente uma passagem muito interessante e muito importante para todos nós. E ele fala que quando a gente vai nascer, né? A gente se liga ao corpo, a gente não se recorda mais, não tem. Mas existem algumas recordações para algumas pessoas ou algumas imagens que vêm, sonhos para nós, né, que lembram algumas coisas relacionadas com passados, que podem ser de forma real e perturbadora algumas vezes, ou podem ser algumas coisas bastante deformadas, que não tem nada a ver, mas que tem um fundo de verdade naquilo, né? E aqui, esse pesquisador aqui, falando sobre panorama sobre a reencarnação, né, no livro que ele escreveu, e ele fala que, usualmente, a recordação aflora aos 3 anos de idade, quando a criança começa a falar. Frequentemente, suas recordações diminuem entre as idades de 7 e 9 anos, né? E a gente tem muitos casos nessa idade onde a gente vê as crianças conversando com os espíritos, lembrando de coisas, falando de coisas do passado com uma segurança
imensa, e existem diversos pesquisadores, né, que descobriram crianças que lembram de como que foi a vida dela no passado, como ela morreu, quem que foi a pessoa que no caso, assassinou ela ou pôs ela numa situação difícil, né? Isso e acontece muito na infância. Algumas vezes os adultos não prestam atenção nisso daí e algumas vezes até repreende a criança para ela não falar mais de novo a respeito, porque aquilo lá não é interessante, não é saudável e não deixa as pessoas felizes, né? Aí, aqui, a respeito disso, nós temos um outro vídeo. Então, gente, você vê como que aprende, né? Com 7 anos, você comandar uma orquestra, né? Você conseguir fazer com que todos os instrumentos toquem de forma harmônica, sem ter tido um aprendizado anterior de tudo isso daí, né? Então, são coisas bacanas que você sabe que existem dentro de nós mesmos, que nós não conhecemos, porque nós esquecemos nosso passado, de coisas que nós fizemos, de habilidades que nós temos, que está toda incubada dentro da gente, né? E que, às vezes, em alguns tem a oportunidade de externar por um motivo, com certeza, né? Das pessoas entenderem que a vida é mais além do que
nascer, viver e morrer e acabar tudo, né? Então, isso daí é bem bacana. Aqui uma frase que eu peguei na internet, né? Pensar que naquele tempo eu já tinha os dois elementos necessários para ser feliz: o esquecimento do passado e a ignorância do futuro. Né? E muitas vezes o segredo da felicidade é a gente viver o presente, né? Porque o passado já foi, né? E mesmo que a gente lembra, não tem como a gente mudar. E se a gente preocupar do futuro, a gente acaba vivendo menos, porque a gente fica num mundo que não existe ainda e não sabe se vai existir. Então, a melhor opção é a gente viver bem a vida no presente. Aqui, voltando àquilo que eu falei, né, da gente buscar algumas situações, algumas frases e algumas coisas, né? Mateus registra em suas anotações que nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Assim, no momento azado, quando a maturidade chegar, haveremos de saber o que hoje ainda é conveniente que permaneça oculto. O próprio Cristo nos dá notícia de que existem coisas que necessitam aguardar o concurso do tempo e da ocasião propícia para que possamos atendê-las ao seu atendê-las. Ao seu tempo dizia: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas por ora não as suportaríeis. O passado, portanto, não deve ser causa de maiores preocupações. Isso não nos desobriga a fazer um exame minucioso de nossas atuais tendências mais íntimas, vez que elas nos mostram as próprias leiras de serviço, isto é, onde devemos trabalhar em nossa própria intimidade para vencer os remanescentes de uma sementeira passada, irresponsável e descuidada. Deve ter caído, né? Eu vou ler aqui para ele, então. Quando Jesus nos conclama a amar aos inimigos, bendizer aos que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem, é porque se faz... Opa, a conexão do nosso amigo deve ter caído. Mas não tem problema, né? A maior parte ele conseguiu fazer, porque foi como eu disse, né? Nós estamos aí com a nossa live assim, ó, andando no Brasil, né? Ele lá de Goiânia, lá do Centro-Oeste, falando conosco. E a gente vê, né, meus amigos, que o esquecimento é um grande presente que Deus nos deu, né? Porque, ai de nós, se a gente soubesse do nosso passado, né? O que é que a gente, né, iria estar aguentando, a nossa pequenez ainda, a gente não tem condições ainda de aceitar muitas coisas, né, do que fizemos e que estamos fazendo agora, né, com aquele ser que está aqui a caminho conosco, né? Mas nós vamos caminhando firmes e fortes, agradecendo sempre a Deus essa oportunidade da vida, de estarmos aqui cumprindo mais uma vez a nossa programação reencarnatória, né? Isso é que nos dá força na caminhada. E vamos esquecer o passado, como Edson já tinha dito, né? E não vamos viver na ansiedade de querer saber, né, o futuro, né? Deixa lá, o futuro a Deus pertence e o passado já se concluiu, né, meus amigos? Eu acho que o Edson não vai conseguir retornar, né? Mas vamos caminhando. E eu quero, como eu já havia dito, esse estudo do Edson, quem não ouviu um dos estudos que a Valdete fez na Semana da Família sobre a reencarnação de Sigismundo, é uma complementação. E o estudo do Edson também é vai ser complementado a semana que vem. Ah, que ele voltou. Oi, Edson, pode retomar, meu amigo, a sala é sua.
Aí, Desculpa, ó. aqui a internet caiu, caiu com força mesmo. Caiu para não Não, levantar não mesmo tem aí, problema, meu amigo. mas Eu até estamos de temperei e volta, né? caiu. É, foi nesse slide, né, que eu É, parei. sim, quando Jesus nos conclama. Quando Isso. Jesus nos conclama a amar aos inimigos, bendizer aos que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltrataram e perseguem. É porque se faz necessário desatar todos os nós que nos prendem aos equívocos passados. Ou seja, se tem um problema, vamos consertar, apesar da raiva que a gente está passando, do sentimento ruim que está dentro da gente, vamos compreender, vamos superar, porque é importante para a gente não ficar nascendo e morrendo várias vezes até que a gente consiga voltar à amizade com esse povo, né? E escrevendo aos Romanos, Paulo de Tarso concita-nos a tratar com caridade aos nossos inimigos, porque fazendo isso, amontoaremos brasas de fogo sobre a cabeça deles. Nada mais certo e lógico, pois os nossos inimigos, observando nossa atitude cristã e positiva, no sentido de acertar os desentendimentos, ficarão propensos a não mais oferecer nutrição às situações de beligerância. Eu li isso daqui umas 10 vezes, assim, porque eu achei muito interessante esse negócio do Paulo, né? Porque tratando bem as pessoas que são seus inimigos, que estão te fazendo mal, é como amontoar brasa de fogo sobre a cabeça deles, né? Ou seja, as pessoas iriam ficar insatisfeitas com a nossa atitude, né? Porque ele esperava uma reação de quê? De disputa, de briga, né? De violência, de fuga, sei lá, de alguma coisa, mas não de tratar eles bem, né? Então, eu achei bastante interessante a figura de, de linguagem que ele usou aí nessa frase. E na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, temos que, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolheu o gênero de provas que deseja sofrer, nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Bezerra de Menezes fala a respeito do livre-arbítrio. O esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito, não influenciado por coisas que aconteceram que as lembranças podem trazer a ele. Ou seja, se ele se melhorou de uma encarnação para outra, ele com certeza vai ter uma boa inclinação, e se tem coisa para ser melhorado, a sua consciência vai acusar e ele vai entender isso daí, né? E Emmanuel, na sua personalidade, né, quando ele era o senador Públio Lentulus, ele descreve um sonho que teve nos seguintes termos: todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhassem de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer os mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sobre as mais terríveis acusações. Então, você vê um espírito que hoje, entre nós, assim, demonstra, né, uma grande evolução, né, perto de nós, né, da maioria de nós, né, você vê que ele teve um passado, que ele errou e que aquilo incomoda ele, né, em algumas, quando ele lembrava disso daí. Então, de repente, a gente tem que ver que é todo um processo. O dia que a gente conseguir se libertar de tudo isso daí, realmente a gente vai lembrar de muitas coisas que a gente fez que não foram adequadas, de atitudes que a gente deixou de tomar ou que nós tomamos de forma equívoca, né? Mas isso daí faz parte do nosso aprendizado. Então, a gente tem que ter a consciência que aquilo foi parte de um aprendizado, foi parte de uma melhora para nós, e que isso daí são momentos importantes para a gente passar e todo ele a gente tirar lições, né? Aqui é a Anete Guimarães, vocês podem
escrever aqui no YouTube, como lidar com a culpa de erros do passado. No caso, ela fala de culpa do erro dessa vida mesmo, entendeu? Na verdade, ela fala que a gente não deve se sentir culpado, né? É bem bacana, assim, ó, é uma outra forma de ver, isso eu estou colocando mais para a gente, como uma reflexão, né? Pra, quando vocês, porque muito tempo, são quase 10 minutos ela falando, né? Mas são bastante interessantes para a gente não ficar se sacrificando, sofrendo tanto e não saindo do lugar e ficar amassando barro, né, como o pessoal fala, né? E não, vamos viver nossa vida. A gente errar faz parte do aprendizado, né? Ninguém nasce acertando todos os dias. A gente erra e a gente acerta, né? Mas o importante é a gente não sofrer a ponto de a gente se anular em outras ocasiões, ou a gente não ter, às vezes, até humor para lidar com boas coisas que estão acontecendo do nosso lado, porque a gente está sofrendo e não se liberta de algumas coisas que aconteceram antes, né? Aqui tem uma da Joana de Ângeles, do livro Dimensões de Verdade, né? Por coincidência, capítulo 11, né? Igual o item 11 que nós estamos estudando. Se em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, os teus familiares, te sentem incapazes de fitá-los, entende-los, ajuda-los e ama-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia, como te portarias se na filha Revel identificasse a antiga companheira que o adultério arrastou, no irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu, no pai ou mãe, no filho ou no outro parente, o arquiteto da tua ruína ou vítima da sua sandice. E aqui do Leon Denis, a encarnação não seria, então, uma nova oportunidade, nem um recomeço, mas um continuar da mesma situação, num emaranhado de emoções, sentimentos e experiências equilibradas e contraditórias. Isso se a gente lembrasse do passado. O esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. Isso é interessante que ele falou, que a gente pensa muito na gente, né, em eu lembrar, né? E aqui fala que a recordação de nossas vidas passadas estaria também ligada à do passado dos outros, o que perpetuaria os ódios, as discórdias entre inimigos, os desafetos, e os criminosos estariam marcados, não encontrando o ambiente propício à sua reabilitação. Tá? Aqui, já estamos finalizando, né? Isso aqui é como se fosse uma oração. Deixa eu tirar aqui que está cobrindo a frente. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Prece de Alexandre, no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Façamos uso da fala acima, inspirada por Alexandre, e usamos o dia de hoje para a nossa renovação, conforme os ensinos de Cristo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aqui é um obrigado e um abraço para todos vocês aí que tiveram a paciência aí de ouvir, né, e de compartilhar com a gente aí essa noite aí de aprendizado. Nós que Muito obrigado a agradecemos, todos. agradecemos e muito. Ronaldo, você queria perguntar alguma coisa, Ronaldo? Valeu, garoto. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigada. Ronaldo, desculpa, Edson, nós agradecemos muito, foi muito bom, porque muitas vezes, né, todo mundo, né, vira e mexe, vamos fazer uma regressão. Não faz isso não.
E a maioria sempre só lembra quando foi rei e rainha, né? E esquece os outros pormenores, né? É. O Mas engraçado, assim, desse estudo, assim, que eu achei muito interessante, alguns temas que a gente procura, assim, para nós que nascemos do meio espírita, ou que temos uma vivência maior, é um negócio tão, que a gente incorpora de forma tão fácil, assim, né, você fala assim, nossa, esse tema, não preciso de mais nada, o que que eu vou falar desse negócio, o que que eu tenho para aprender disso daí, né? E realmente, assim, é interessante porque naquela época, a gente se vai para a época de Kardec, a ideia de você descobrir que você acreditou em reencarnação, o primeiro passo. Depois você descobriu o seu passado, nossa, devia ser uma emoção que eles buscavam. E aí, de repente, falava e refalava. E você pega Livro dos Espíritos, você pega o Evangelho, você pega outras coisas, assim, o pessoal fala assim, não preocupa com isso, não preocupa com isso, não vai é ser um bom para livro. você, olha, não, toma cuidado, né? E lá era muito frisado. Para nós, não, eu não tenho interesse nenhum em saber o que aconteceu na vida passada, não. Mas eu falo assim, os espíritas não têm, mas as outras religiões sempre têm, né? O pessoal sempre tem essa ilusão de querer saber o passado, né? Até o doutor Alberto Almeida, lá do Pará, ele trabalha com regressão, mas ele só utiliza para a cura de uma doença, né? Então, deixa lá o restante. Então, a gente tem que Não, usar como é muito remédio. comum no meio psicológico e tal, você induzir uma regressão de memória, né? Até você É, não sabe mais ou menos dessa vida, mas às vezes, se quiser ir além, eles têm a técnica para fazer isso daí, né? sim. Mas é um negócio até perigoso e é até meio complicado, porque às vezes você está naquele momento mostrando alguma coisa que de repente não seria interessante para ter o caminho futuro, né? Vamos ser obedientes e vamos ouvi-los, né? É, Mas nós agradecemos muito, Edson. Foi muito boa mesmo o seu estudo, a sua exposição, e esperamos contar mais vezes com você, hein? bom, eu Muito bom. estou à disposição, fico agradecido demais aí a oportunidade aí, espero aí que vocês tenham gostado aí Foi muito da bom. Foi seleção muito bom. de E partes, né, da refletir. nossa doutrina É, aí que a gente colocou aí para vocês, tá bom? não, gratidão. E que a espiritualidade amiga, principalmente os mentores da nossa casa, conduzidos pelo nosso patrono, o senhor José Marques Garcia, que o te ampare, que te proteja e te guie sempre para que possa estar sempre aí firme com o evangelho do nosso querido mestre Jesus. Gratidão, meu amigo. Fique conosco que nós vamos fazer agora o encerramento. Meus amigos, Obrigado. vamos deixar o passado lá no passado e vamos voltar agora para o presente. Eu vou dar uma passeadinha ali no futuro, compartilhando a nossa agenda, né? A semana que vem nós teremos aqui, e basicamente vai completar o assunto aqui, né? Que vai ser o Pedro Amato, que ele vai nos estar tratando do assunto reencarnação. Na próxima, aí na terceira semana, quarta semana, é a semana regional espírita, eu ainda não tenho. E na última segunda-feira, nós temos aqui o nosso amigo Estevão, que irá falar sobre a questão da resignação, né? Então, que nós possamos, meus amigos, estarmos aqui durante as nossas convivências, vamos manter firme sempre o propósito do bem, da caridade e do amor maior, né? Então, vamos nesses momentos agradecer muito a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa querida Mãe Santíssima, a todos esses benfeitores que adentram os nossos lares, abençoando a cada um de nós, nos orientando, nos acolhendo para a prática do bem, do amor e da fraternidade. Que eles possam fluidificar as nossas águas para a cura do nosso corpo perispiritual
E assim, Senhor, rogamos também por todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, que todos possam ser abençoados. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que é compreender, amado que é amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, meus amigos. Até a próxima semana, né? E que possamos seguir os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Um beijo no coração de todos. Edson, gratidão. E a todos vocês que estão aqui conosco na nossa sala. Até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Um beijo no coração de todos.